O instrumento simbólico é um elemento relacionado a um guia ou a um orixá e que amplia a sua capacidade de conexão espiritual e pode se relacionar também como uma vestimenta. Vou dar um exemplo bem claro. Um instrumento simbólico do Exu é o ogó, que é um falo. É um pênis ereto, tá? Mas a sua vestimenta sagrada é uma capa. Isso é uma vestimenta. E quando você vê uma capa, logo se arremete a Exu. Mas o verdadeiro símbolo sagrado dele é o ogó. E o instrumento simbólico seria o tridente. Mas nós vamos falar sobre isso mais avante. Quando nós temos um instrumento simbólico usado como um pingente, usado como um símbolo de proteção, ou usado no nosso altar para que nós possamos fazer a nossa conexão, aquele instrumento, ele amplia a nossa capacidade de conexão espiritual. Você que quer se conectar com seus guias com total confiança, presta atenção nesse vídeo, presta atenção nessa aula, que vai ser de muita valia para vocês entenderem como funciona um instrumento simbólico de um guia. Esses instrumentos, eles existem e todo guia tem um instrumento simbólico. Ou seja, todo guia ou um orixá tem um instrumento simbólico. Todos têm. É um elemento que é relacionado à sua individualidade. E também existe um instrumento que é geral. Vou dar um exemplo. Caboclo Pena Verde. O arco e a flecha é símbolo de caboclo. Agora, uma pena verde, você já vai falar, nossa, o arco e flecha, pena verde, caboclo pena verde. Você já começa a fazer esse relacionamento. Caboclo pena branca. Calma. Voltou. Caboclo pena branca. O arco e a flecha. E consequentemente a branca. Você já sabe que é um instrumento simbólico do caboclo pena branca. Quando nós vemos a saudável, espiritualmente falando, ou seja, se você compreende como funciona o instrumento simbólico, a sua conexão é porque você sabe como aquele instrumento na espiritualidade funciona, gente, porque não é se conectar com o Pai, eu saber que é a função que este ali. E essa função de Pai Oxóssi, com o arco e a flecha, quando nós temos o arco e a flecha e tem a função, ela funciona de uma maneira muito mais eficaz na nossa conexão espiritual. Não adianta você colocar uma pedra e falar, vou me conectar com o Xangô. A pedra é um elemento de Xangô. Vou colocar um machado. Você não sabe qual que é o machado. O que o machado faz? Você tem que entender como funciona o machado, para que este machado faça a ampliação da sua capacidade de conexão espiritual. Tá bom, Pai Paulo, estou gostando disso, estou achando legal, então eu preciso entender como é que funcionam os instrumentos simbólicos dos guias espirituais e os instrumentos simbólicos dos orixás. Isso mesmo, precisa saber. E quando você sabe, como eu já disse, a capacidade de ampliação de conexão aumenta absurdamente, porque você sabe o que está acontecendo. E se você sabe o que está acontecendo, você faz com mais fé. Essa é a verdade. Nós fazemos com mais fé essas conexões quando a gente sabe o que é. Por isso que o estudo é importante, por isso que o estudo e se aprofundar no mundo espiritual é demais importante. Vamos lá, então. Quais são os dos instrumentos simbólicos dos guias espirituais? Eu vou começar por eles. Você começa se conectando com os guias espirituais, que é muito mais fácil, e depois você se conecta com os orixás, e você vai sentir uma facilidade tremenda de conexão, porque você começou pelos guias e foi subindo degrau por degrau. Você não vai querer se conectar logo de cara. Mas eu tenho fé. Você tem fé, eu sei disso.
mas sentir a presença, sentir o arrepio, sentir o seu coração acelerar, tem que ser gradativamente. Não existe uma fórmula mágica, instalar de dedos, como muitos falam por aí. Eu vou te vender aqui a minha fórmula mágica que você vai conseguir. O que existe é estudo e compreensão. E se você estuda e se você compreende, você consegue se conectar com seus guias espirituais com total confiança.